Obrigada, senador. Excelentíssimo senhor senador João Capiberibe, demais senadores, autoridades presentes, senhoras e senhores. Venho trazer essa audiência pública minha perspectiva sobre o Saara Ocidental, território para o qual viajei em 2009, a fim de produzir, ao lado da jornalista Giovana Suzin, o livro-reportagem Em Paz Nem Guerra, e com o qual mantenho até hoje laços afetivos e profissionais. Além de extrema importância política, eu gostaria de ressaltar a relevância simbólica dessa reunião, que, ao ser realizada no dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, evidencia um dos grandes desafios para a consecução dos objetivos expressos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. A dificuldade de levar à justiça a quem tem o direito internacional dos seus direitos o direito internacional dos direitos humanos a seu lado. Esse é o caso do povo saharaui. Apesar de receberem pareceres consultivos, resoluções e declarações favoráveis desde 1963, quando o Saara Ocidental passou a integrar a lista da ONU de territórios pendentes de descolonização, os saharaus seguem alheios ao direito à autodeterminação, previsto no artigo 1º da Carta da ONU e reforçado pela Resolução 1514, que trata da independência dos países e povos colonizados. Nos últimos 50 anos, 48 resoluções da Assembleia Geral e 64 do Conselho de Segurança foram adotadas. Nenhuma foi efetivamente implementada. Gostaria de reforçar esse aspecto porque somente através dele é possível compreender a complexidade e a origem das violações a que estão submetidos hoje os sarauis, que aguardam a resolução do conflito esquecido, tanto nos territórios ocupados pelo Marrocos como nos acampamentos de refugiados na Argélia. Esse é, em última instância, um caso de descolonização. Essa é uma questão que precede, inclusive, o debate sobre a independência do território. Desde 1991, quando o cessar-fogo firmado entre as partes permitiu o estabelecimento de uma missão de paz da ONU a fim de elaborar um referendo, a consulta ainda não aconteceu. O processo se arrasta há 2 décadas bloqueado por interesses geopolíticos, sobretudo econômicos, enquanto a situação da população saharaui se deteriora com rapidez alarmante. Vou dividir o restante da minha apresentação em 2 partes para mostrar como essa situação toma forma nos territórios ocupados, por um lado, e nos acampamentos de refugiados e zonas liberadas, por outro. Para facilitar, eu trouxe um mapa que mostra um pouco como a região está dividida nesse momento. Essa linha laranja que divide a parte mais amarela da parte mais clara é o muro que o senador mencionou, um muro de 2.200 quilômetros, que corta o país inteiro, de norte a sul. Então, a gente tem os territórios ocupados, em amarelo, as chamadas zonas liberadas, na parte mais clara, e ali, em cima, na fronteira com a Argélia, bem pequenininho, dá para ver onde estão localizados os 5 acampamentos de refugiados e a sede administrativa da República Árabe Saharaui Democrática. Nos territórios sob controle do Marrocos, portanto, do lado ocidental, na parte amarela, o que mais salta aos olhos é a violência policial e social em que vivem os saharaus que optaram por não deixar o país durante a guerra, que foi de 1976 a 1990. Centenas vivem uma rotina de entrar e sair de prisões marroquinas, como é o caso de muitos dos ativistas com quem tive a oportunidade de conversar. Sua situação melhora apenas ligeiramente quando voltam para casa. Ouvi repetidas vezes, tal qual um mantra, que a única diferença entre ser condenado e absolvido é o tamanho da prisão. Um deles é Brahim Dahan. Essa é uma foto do muro, um pouco distante. Essa talvez um pouco aproximada. Brahim Dahan é o ativista que aparece em primeiro plano, na primeira foto no canto superior. Ele é presidente da Associação Saharaui de Vítimas de Graves Violações de Direitos Humanos cometidas pelo Estado marroquino. Menos de 6 meses depois de nossa visita, ele foi preso pela 4ª vez e só liberado em abril de 2011, depois de passar por torturas e por um tribunal militar, mesmo sendo civil. Hoje nos lembramos com tristeza da incansável luta de Nelson Mandela pela liberdade, mas mantemos sob as sombras histórias de outras centenas de ativistas que sobreviveram a outros estados opressores. Sidi Mohamed Dadash, por exemplo, que é o que aparece no meio, ali na foto onde há 3 pessoas,
Passou 24 de seus 52 anos nos porões do regime marroquino. Chamam-no na capital ocupada de El Aaiún de Mandela Sahraoui. Outro exemplo é Brahim Sabar, que aparece na primeira foto inferior. Ele ficou preso durante 10 anos sem nunca ter passado por nenhum julgamento. Por 6 meses ficou vendado e com as mãos amarradas. Ele me falou o seguinte, abre aspas, perguntava-me a todo momento quando me matariam e como. Em informe de 2012, o relator especial da ONU para a tortura, Juan Mendes, afirmou que a prática de tortura nas prisões marroquinas acontece com frequência suficiente para que o governo não possa ignorá-la. A família do ativista Brahim Sabar, durante todo o tempo que ele passou na prisão, nunca soube de seu paradeiro. Para todos, ele tinha morrido na prisão. O pesadelo de Sabar se repetiu em 2005. Ele foi preso novamente durante uma manifestação e liberado apenas 2 anos depois. Foi impedido de viajar ao exterior até o ano 2000, quando, primeira vez, conseguiu tirar um passaporte. Segundo a Anistia Internacional, ainda há 526 casos de desaparecimentos forçados não resolvidos no Saara Ocidental. O bloqueio de opositores, observadores internais e jornalistas é sistemático. Eu julgo importante mencionar que, durante nossa estada na capital ocupada de El Aaiún, fomos deliberadamente perseguidas e vigiadas pelas forças de segurança marroquinas. Havíamos pedido autorização para o governo antes da viagem. Fornecemos as datas de chegada e saída dos territórios ocupados. No entanto, por conta de uma alteração em nosso cronograma, tivemos de antecipar a visita em 3 dias. Se, por um lado, essa mudança permitiu que a gente visitasse com alguma liberdade ativistas sarauis de direitos humanos, por outro, despertou a ira do delegado de comunicação local. Quando nossa presença se tornou evidente na cidade, fomos convocadas pela polícia a comparecer na delegacia. Na conversa que transcorreu com o delegado, nos foram dadas apenas 2 opções. Ou seguíamos a agenda de visitas e entrevistas imposta pelo governo marroquino, ou teríamos de deixar a cidade imediatamente. É importante notar que todas essas violações aconteceram e seguem se repetindo sob os olhos da Missão das Nações Unidas para o Referendo no Saara Ocidental, a MINURSO. Desde 1991, quando foi instalada, seu mandato é renovado pelo Conselho de Segurança sem incluir a questão da garantia dos direitos humanos. Essa é a única missão da ONU que não possui essa atribuição. O bloqueio parte principalmente da França, aliada histórica do Marrocos e maior interessada na manutenção da balança de poderes na região. Gostaria de mostrar 2 fotos que foram feitas no quartel da MINURSO na cidade de El Aaiún. Todos os funcionários que trabalham nesse QG se queixam da vigilância constante que é feita através dessas antenas que estão coladas ao escritório. Por outra parte, essa entrada da missão da ONU, é curioso ver que para cada bandeira das Nações Unidas há 3 do Marrocos. Há pistas para entender o embargo militar e midiático a que estão submetidos os sarauis sob domínio marroquino. O Saara Ocidental guarda sob suas areias 9% das reservas mundiais de fosfato, um mineral usado principalmente na produção de fertilizante. A exploração teve início na década de 70, coincidindo com o período da guerra. A riqueza está na areia, mas também na água. A costa do Saara Ocidental é conhecida por guardar um dos maiores bancos pesqueiros do mundo. O mar é frio, rico em nutrientes vindos das profundezas, que multiplicou a vida marinha na zona. Entre 2005 e 2010, segundo o relatório do Greenpeace, as exportações de pescado marroquinas cresceram 60%, superando as 600 mil toneladas. A capacidade total de produção é de 2 milhões de toneladas por quilômetro quadrado. O maior importador desses pescados é a União Europeia, que hoje votou justamente um acordo de pesca com Marrocos que inclui as águas do Saara Ocidental. A partir de agora, com a aprovação desse acordo, os barcos europeus terão direito a 126 licenças de pesca e também poderão levar impunemente as riquezas das águas disputadas. O Marrocos, por sua vez, ganhará por ano 40 milhões de euros até 2018. Em 2002, foi solicitado ao vice-secretário-geral para Assuntos Legais da ONU, Hans Korel, uma opinião consultiva sobre os contratos firmados entre o governo marroquino e empresas petroleiras. Sua conclusão é taxativa sobre a legalidade da exploração econômica de territórios não autogovernados, como é o caso do Saara. Apesar dos contratos não serem em si
mesmo os ilegais, se continuarem as atividades de exploração e exportação dos recursos sem considerar os interesses e desejos da população autóctone, estarão violando os princípios da legalidade internacional. Isso foi o que disse o Hans Corell. A conclusão se apoia em diversas resoluções anteriores da ONU, como a 1803, de 1962, que afirma que nenhum Estado tem o direito de promover ou encorajar investimentos que possam constituir um obstáculo para a libertação de um território ocupado à força. Vale reforçar, a Corte Internacional de Justiça de Haia já declarou que o Marrocos não possui soberania sobre o território do Saara Ocidental, nem status de administrador, o que lhe impede de se beneficiar legalmente desses recursos. O Brasil, é importante notar, não está alheio à discussão. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior veiculados no dia 19 de novembro no jornal Valor Econômico, 8% de todas as importações vindas da África foram de adubos e fertilizantes do Marrocos. Os valores somaram quase 800 milhões de dólares, um aumento de 38% em relação a 2012. Não resta dúvidas de que o Brasil é um dos parceiros comerciais mais importantes da monarquia marroquina. É fundamental agora que não haja dúvidas sobre a legalidade desses acordos. De entrada, no dia 21 de novembro, há um pedido, através de lei de acesso à informação, para conhecer detalhes dos contratos e a origem dos produtos que importamos, mas ainda não obtive retorno do Ministério. O prazo para o processamento da resposta termina amanhã. A exploração dos recursos naturais do Saara Ocidental é uma séria violação do povo sarauí, que hoje sobrevive de ajuda humanitária, de controlar e se beneficiar de suas riquezas. Ela também dificulta a resolução de um conflito que já dura 37 anos. Eu passarei agora ao outro lado do muro que divide o Saara Ocidental, uma área que se desdobra em duas zonas de interesse: os territórios liberados, que eu mencionei, que constitui a porção de terra que segue sob controle da Frente Polisário, e os acampamentos de refugiados localizados do outro lado da fronteira com a Argélia. Os chamados territórios liberados, apesar de estarem sob controle do Sarauí, são escassamente povoados. Por lá transitam militares e os poucos nômades que, para não perder o que lhes resta de sua vida e cultura, arriscam-se entre os campos minados. Essa é uma das nômades que a gente encontrou nessa zona do deserto. Segundo a ONU, a contaminação por minas terrestres atinge 100 mil quilômetros quadrados, uma área maior do que a do estado de Santa Catarina. A ONG britânica Landmine Action, a única que atualmente trabalha na descontaminação do terreno, afirma que essa área é potencialmente maior. O diretor de assessoria técnica dessa organização disse-nos acreditar que o território ao redor do muro seja um dos maiores campos minados do mundo. Em relatório de 2012, a organização fala em mais de 2.500 mortos e feridos por minas terrestres nas terras ocidentais do Saara Ocidental. A falta de um acordo de paz aqui também impede que o trabalho de descontaminação evolua. Essa é uma imagem das pedras pintadas de vermelho por essa ONG britânica, que servem para marcar no território, no deserto, as áreas que são potencialmente perigosas para o trânsito de sarauis. Avançando para o interior do deserto, chega-se aos 5 acampamentos de refugiados sarauis e a sede administrativa da República Árabe Sarauí Democrática. Eles estão localizados na Amada Argelina, uma das regiões mais inóspitas do deserto do Saara, onde as temperaturas superam 60 graus no verão e despencam a níveis negativos no inverno. É do escritor uruguaio Eduardo Galeano a melhor descrição do que se vê ao chegar aos acampamentos. É o mais deserto dos desertos. É uma vastíssima nada, rodeada de nada, onde só crescem as pedras. Vencendo as probabilidades, os sarauis ali conseguiram organizar sua vida política e construir as estruturas mínimas para sua sobrevivência. Ao longo das décadas, naturalizaram o exílio à distância, aprenderam a conviver com a separação física de suas famílias e de suas terras. As estimativas para o número de habitantes dos 5 acampamentos variam entre 150 e 200 mil pessoas. Muitos não conhecem outra vida além daquela, a que se constrói sobre as areias. Uma dessas pessoas é Manina, que conheci aos 12 anos. Apesar de ter nascido nos territórios ocupados, suas únicas memórias são as do exílio.
Ela é uma das 8.000 crianças que são acolhidas durante todos os verões, quando o calor é insuportável, por famílias espanholas. O programa Férias pela Paz existe há 18 anos e é uma das mais importantes iniciativas humanitárias da sociedade civil espanhola, a mais engajada no alívio da emergência saharaui. Essa, de fato, é a maior violação contra os refugiados sarauis na Argélia. A privação de tudo. A água, como não poderia ser diferente, é racionada. Os alimentos provêm quase que exclusivamente da ajuda internacional, que, depois de tantos anos, já mostra claros sinais de fadiga. As carências se refletem na deterioração da saúde dos refugiados. 45% das mulheres sofrem abortos espontâneos durante a gestação. 66% têm anemia. O índice de escorbuto, que provoca o sangramento da gengiva por conta da falta de vitamina C, chega a 27% da população. Segundo o Programa Mundial de Alimentos da ONU, a desnutrição crítica atinge 18% da população dos acampamentos e a desnutrição crônica, 31,4%. O Brasil doou recursos humanitários aos refugiados sarauis em apenas uma ocasião, em 2010. No total, foram repassados $300 mil através do Programa Mundial de Alimentos, um valor que definitivamente não condiz com a importância da economia brasileira. Excelentíssimos senadores e senadoras demais presentes, esse foi um breve relato das informações que coletei, do que vi e ouvi em minha passagem pelo Saara Ocidental e durante os anos que se seguiram, através de pesquisas, notícias e relatos pessoais dos sarauis com os quais mantenho contato. Recentemente, vi ampliar a lista de países que reconhecem a República Árabe Saharaui Democrática, hoje composta por 86 nações, além da União Africana, da qual apenas o Marrocos não faz parte. Vi crescer, por outra parte, o poder de influência e mediação do Brasil no cenário internacional, o que nos colocou em situação privilegiada para discutir questões aparentemente estancadas pela polarização político-ideológica que, por tanto tempo, marcou as relações internacionais e esse conflito em particular. Tendo isso em vista e aproveitando o espaço que me foi dado nessa audiência, quero reforçar uma última percepção, talvez a mais importante, que a cada dia que passa, a resolução do conflito e a proteção dos direitos humanos dos sarauis se fazem mais difíceis. A paulatina colonização da costa e a expansão da administração marroquina sobre terras sarauis vão, aos poucos, inviabilizando o plebiscito e fazendo emergir teorias de que a consagração do direito à autodeterminação através da consulta já não é uma solução realista. Já vimos situações similares, ainda que consequências diferentes, em Timor-Leste e na Palestina, por mencionar apenas 2 exemplos. Todos conhecemos suas consequências nefastas. Estamos diante de um conflito colonial protagonizado por um povo que fez da espera uma das mais poderosas formas de resistência. Muito obrigada.